Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nós já podemos sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, amém, igreja? Quem está sentindo a presença do Espírito de Deus? Aleluia. Eu sempre digo, irmãos, Deus não precisa de grandes multidões, Ele não precisa de um número enorme de pessoas para fazer algo grande. Às vezes é no meio de um grupo pequeno que grandes coisas acontecem. Às vezes poucas pessoas, é ali muitas vezes que Deus se manifesta. Não que eu não queira ter uma multidão de pessoas aqui, mas eu estou dizendo para você não subestimar o que Deus é capaz de fazer quando tem poucos, né? Porque eu gostaria que tivesse muito mais, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Quem tem que estar aqui nessa noite, está aqui, amém, irmãos? Porque não é você, é o Espírito de Deus em você. Não é você, é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida para te levar à presença de Deus. O Senhor Jesus diz: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se o Espírito não o trouxer, é o Espírito que convence do pecado, da justiça, do juízo. Nessa noite eu quero falar um pouco com você sobre um princípio de Deus. Deus me incomodou nesses dias falando comigo sobre a crise que pode vir sobre o Brasil nesses dias, em relação a questões financeiras, em relação àquilo que envolve o nosso viver diário nesse mundo. Todos nós, quem tem conta para pagar? Muito bem, então estamos juntos nessa, né? Quem tem sonhos a realizar? E para ter sonho a gente tem que ter muitas vezes com que bancar esses sonhos também. Então a gente tem contas para pagar, a gente tem sonhos a realizar, a gente tem obrigações que a gente precisa honrar, e nós temos que glorificar a Deus com a vida que Ele nos deu. E eu quero dizer uma coisa para você: em todas as situações da nossa vida nós podemos entender que Deus nos ajuda e nos ajudará, mas muitas vezes nós precisamos ajudar Deus a nos ajudar. Sabe aquela situação, me ajuda a te ajudar, né? Às vezes é assim que Deus, Ele fala com a gente: ó, eu quero te ajudar, mas me ajuda a te ajudar. E quando é que isso acontece? Quando nós levamos a sério situações que Deus considera importantes. E uma vez eu, ministrando aqui o Ministério de Louvor, quando eu ainda cantava com o Ministério de Louvor, porque há muito tempo, irmãos, eu peguei uma rouquidão, o médico me proibiu, inclusive, de cantar. Você não pode cantar, né? Mas eu sempre gostei de cantar. Eu comecei cantando, depois pregando. Então, meu primeiro ministério foi com música. E agora, não sei se por questões de batalha espiritual que aconteceu, né? Eu estou com a minha voz, vamos dizer assim, meio mastro, vamos dizer assim. Não estou conseguindo. A gente quer cantar, mas a gente fica limitado. Mas glória a Deus, estamos vencendo. Estamos avançando no Senhor. Mais uma vez eu disse para os levitas: Deus honra princípios, e Deus, Ele valoriza princípios, e nós precisamos aprender com Deus a fazer o mesmo. Mesmo Deus amando muitas vezes a mim e a você, se existe algum momento em que nós vamos ferir princípios que Ele estabeleceu, em algum momento Ele vai deixar a gente e vai ficar com aquele princípio. Por exemplo, quando Uzá, um homem que só tinha um nome com 3 letras, Uzá, ele viu a arca de Deus caminhando num carro de boi, sendo levado por Davi, né, para o palácio. Aí ele viu que o carro de boi passou num lugar onde, não sei se tinha pedras, e a arca ia cair no chão. Ele, de bom coração, de boa vontade, ele foi lá e pôs a mão na arca. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele morreu. Fulminado. Davi ficou triste, né? Porque aparentemente ele não morreu porque ele fez uma coisa errada, ele não morreu porque ele se prostituiu, ele não morreu porque ele matou alguém, ele não morreu porque ele se corrompeu de alguma maneira com o pecado. Ele morreu querendo fazer algo bom, mas sem parar para pensar da maneira certa de fazer aquilo. E aí ele morreu no meio do caminho. Porque existem princípios que Deus não abre mão deles, e nós precisamos entender isso.
Porque a salvação não tem somente a ver com te colocar no céu. A salvação tem a ver com fazer com que a sua vida, a cada dia que você vive nesse mundo, se identifique com a vida daquele que o salvou. Amém, queridos? Vou repetir. Você precisa a cada dia se identificar mais e mais com aquele que te salvou. Quem que nos salvou? Jesus. E tem um princípio muito interessante que essa semana e semana passada Deus me fez desenvolver até uma ação com os líderes da igreja em cima dessa palavra que eu vou estar trazendo aqui hoje. Provérbios 11, 24 e 25 fala sobre a generosidade. Eu quero que você pare para pensar comigo sobre generosidade nessa noite. Generosidade. Apenas essa palavra. Nós vamos meditar de várias maneiras na Bíblia sobre o que a Bíblia fala conosco no Velho, no Novo Testamento, em todo o contexto da palavra sobre generosidade. E nós vamos começar aqui, Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: ao que distribui, presta atenção, ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Olha só o 25: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Amém? Amém, queridos? Então a generosidade é um princípio. E esse texto aqui é muito interessante, porque ele traz algumas verdades para nós. Primeiro nós temos que entender que o livro de Provérbios, ele está dentro do contexto dos livros poéticos e sapienciais da Bíblia. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que esses livros são atemporais. Ele poderia estar no Novo Testamento. Ele poderia ser encaixado no Novo Testamento. Por quê? Porque ele não está dentro de nenhuma situação relacionada à lei do Velho Testamento. Ele não está preso a nada relacionado à lei ou a qualquer situação que envolva a separação do Velho com o Novo Testamento. O livro de Provérbios trata da revelação da sabedoria de Deus manifestada ao mundo através da vida do rei Salomão. É como se Deus falasse: eu vou manifestar a minha sabedoria de forma atemporal. O que é atemporal? Ela se encaixa para o Velho Testamento, para o Novo Testamento e para outros tempos futuros. Ou seja, são premissas que não mudam. Amém, igreja? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? É uma premissa que não muda. Então, se está escrito aqui que a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará. Independente de ser uma alma generosa no Velho, no Novo Testamento ou nos dias de hoje. Isso é uma determinação de Deus. A alma generosa prosperará. Por isso, ao que distribui, mais se acrescenta. Porém, ao que retém, perde. Olha só, no mundo nós temos a visão assim: o mundo vai construir na nossa mente que se você distribui, você perde. Com Deus, a matemática de Deus é diferente. Você distribui, você ganha. Em outras palavras, assim resumindo de forma bem prática, não há perda em ser generoso. Você não perde por ser generoso, mas você pode perder ou deixar de ganhar por não ser generoso. Porque o texto fala de perda, sim ou não? Fala de ganho, mas também fala de perda. Ou seja, quem retém, perde. Ou seja, existe uma ação de reter e isso traz perda. Então nós precisamos parar para pensar sobre essa questão da generosidade. Pastor, o que é ser generoso? O que é uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa, quando você começa a estudar o contexto bíblico, dentro da visão teológica relacionada à fé cristã, uma pessoa generosa é uma pessoa que, movida por amor altruísta e sacrificial, se identifica com Deus em relação ao seu caráter bondoso. Porque o caráter de Deus é determinado pela sua bondade. E a generosidade é uma manifestação do amor altruísta. O que é o amor altruísta? É o amor que pensa nos
outros. O que é o amor sacrificial? É o amor onde você se sacrifica algo que é meu pelos outros. Então a generosidade, ela tem muito a ver com esse tipo de atitude. Uma pessoa generosa é uma pessoa que sacrifica por alguém. É uma pessoa que pensa nos outros, porque a generosidade ela abre a sua visão para o valor do outro e para a necessidade do outro e exalta isso muitas vezes diante das suas próprias necessidades. Então uma pessoa generosa é uma pessoa que ela faz a diferença aonde ela está. Ela é uma pessoa que faz a diferença no mundo, primeiro, porque ela se identifica com o próprio Deus em relação ao seu caráter, que é um caráter de bondade. Quando você estuda, por exemplo, o fruto do Espírito, como a Aurinete falou aqui nas quartas-feiras, e ela terminou com o domínio próprio nessa quarta-feira. Quantos estiveram aqui na quarta-feira? Algumas pessoas, né? Então, quando você estuda o fruto do Espírito, que é o amor, na verdade o fruto do Espírito é o amor. As outras virtudes são manifestações desse amor. Então, o fruto do Espírito é o amor. Mas aí esse amor ele se manifesta através da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Cada uma dessas manifestações do amor retrata uma espécie de caráter do amor. Por exemplo, a alegria é a celebração do amor. A paz é a segurança do amor. A fidelidade é a permanência no amor. O domínio próprio é o governo ou a disciplina do amor. A mansidão é o exercício humilde do amor. E a bondade é o caráter do amor. Porque o amor de Deus ele é bom. A benignidade é a delicadeza do amor. Porque o amor ele é bom, mas ele também é delicado ao tratar com as pessoas. Então a generosidade ela flui desse caráter de bondade do amor, e ela nos identifica com Deus primeiro, porque a pessoa generosa ela muitas vezes se dispõe a perder, presta atenção, ela se dispõe a perder para que o outro possa ganhar. A pessoa generosa é assim, ela muitas vezes fala, eu vou perder, mas eu estou feliz porque o outro vai ganhar. Por isso ser generoso não tem a ver, a gente pensa em dinheiro, não é? É muito mais além disso, porque o fundamento da generosidade não está na entrega somente daquilo que você tem, mas acima de tudo na entrega de quem você é. De quem você é. Por exemplo, uma pessoa generosa é aquela que visita uma pessoa no hospital quando essa pessoa não espera a sua visita. Ser generoso muitas vezes é lavar uma pia cheia de louça sem que ninguém te peça para fazer isso. Ser generoso muitas vezes em meio ao conflito com palavras é não ferir ninguém mesmo sabendo que você está certo. Ser generoso é ter coragem de se molhar na chuva para emprestar um guarda-chuva para outra pessoa para que ela não se molhe. Quem já viu essa cena de uma pessoa com guarda-chuva, vê outro, entrega o guarda-chuva e se molha? Isso é generosidade. Tudo isso que eu estou falando não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com outras situações que vamos falar. Ser generoso é contribuir com 20 quando a obrigação é 10. A obrigação é 10, mas eu vou além. Ser generoso é permitir que o outro receba um elogio que deveria ser dado a você. Quantos já passaram por essa experiência de que o elogio deveria vir para você, mas o outro foi elogiado e você deixa quieto, né? Não vou brigar por causa disso. Isso é generosidade. Ser generoso é deixar de gastar com a sua vaidade para cuidar da necessidade de alguém que precisa de um socorro urgente. Às vezes você tem a sua vaidade e alguém precisa de um socorro. Você pega a sua vaidade, põe de lado e socorre o outro. Imagina aquela pessoa
que está ali juntando seu dinheirinho para viajar, e ela está juntando, e aí de repente chega um momento que alguém cai doente, e é uma pessoa muito importante na sua vida, ela pega parte daquele recurso que ela ia usar para viajar, e ela vai lá e paga o medicamento daquela pessoa. Eu pergunto para os irmãos, isso é ou não é generosidade? Ou você tem um dinheiro que você juntou para comprar algo para você, aí você vê num culto missionário, parece lá um missionário e fala da necessidade que ele tem, da sua família, aí você pega aquele dinheiro e dá uma oferta para o missionário. Eu não sei quantos já fizeram isso, ou quantos já viram alguém fazer isso, mas tudo isso revela que você é uma pessoa generosa. Revela que você é uma pessoa que tem generosidade no seu coração. Quando a gente pensa nessa questão de perder para o outro ganhar, quando Jesus foi para aquela cruz, se deixou crucificar, deixou que fixassem nele os cravos, aparentemente no aspecto humano ele estava perdendo ou ganhando, irmãos? Aos olhos de todos ali, eles viam um homem vencendo ou um homem perdendo? Pois é, ele passou por uma situação física, de dor, de sofrimento, aonde ele se deixou construir sobre ele a imagem de um perdedor, para construir em você a imagem de um salvador, de alguém salvo, de alguém liberto, de alguém vitorioso. Alguém precisa perder muitas vezes para que outros possam vencer, mas isso envolve o ato de ser generoso, isso envolve o ato de generosidade, e a gente encontra isso na Bíblia de várias maneiras. Quem lembra do bom samaritano? Diz a palavra que o homem estava caído, quase que morto, porque apanhou dos seus salteadores. Passou o sacerdote, o levita, e foram embora. Todos estão acompanhando comigo. Aí parou um samaritano, pegou o homem, levantou ele do chão, colocou ele na sua cavalgadura, passou óleo nas suas feridas, levou ele a uma estalagem, pagou pela hospedagem daquele homem e disse ao dono da estalagem: se o que eu paguei não for suficiente para cobrir os custos, quando eu voltar, eu pago a diferença. Pergunto para os irmãos, dos três, quem deu exemplo de generosidade? O samaritano. Se aquele homem que foi cuidado, amparado, socorrido, se ele tiver que se converter à religião de um dos três, ele vai se converter à religião de quem? Samaritano. Porque os outros tinham títulos espirituais, enquanto que o samaritano tinha atitudes espirituais. Amém, igreja? Vocês estão me acompanhando? Título espiritual não salva ninguém. Título espiritual não determina nada na vida de ninguém. De nada adianta você ter um título, de nada adianta você ter um rótulo espiritual, e por trás daquele rótulo você ser uma pessoa vazia de amor, de generosidade, de atenção para com os necessitados, ou de atenção para com as coisas de Deus. Então a generosidade, ela nos identifica com Deus, porque ela nos leva a sacrificar coisas importantes da nossa vida para demonstrar amor pelas pessoas. Eu não vou perguntar aqui quantos tiveram a oportunidade de sacrificar algo por alguém. Primeiro que eu não quero expor ninguém, né? Mas a gente tem que pensar nisso. Quantos aqui lembram de Maria e Marta, irmãs de Lázaro? Lá no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 em diante, fala que Jesus, após Lázaro ser ressuscitado, ele foi lá participar de um banquete. E ele chegou lá na casa, Lázaro estava sentado, Marta também. Maria chegou com um frasco de nardo puro, e ela derramou os pés de Jesus, e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Judas estava lá.
Judas falou: que desperdício! Poderia se vender esse nardo por 300 denários e dar aos pobres. Só que o texto diz que Judas não estava preocupado com os pobres. Na verdade, ele queria pegar e colocar a mão na sacola e tirar de lá alguma coisa. Aí no versículo 9 ou 8, Jesus diz assim: os pobres vocês sempre terão com vocês, porém eu nem sempre estarei. O que ela está fazendo é para mim. Ela está me ungindo para o meu dia, para aquele dia, que era o dia da sua crucificação. Aí a gente falou: nossa, mas Jesus não pensou nos pobres. Não é questão de pensar nos pobres, irmãos. Uma coisa que Jesus disse e a gente não percebe: ele diz, os pobres vocês terão sempre. Isso quer dizer que, irmãos, nem todo mundo nessa vida vai ser rico. Tem gente que vai passar por essa vida aqui, vai viver como pobre, não tem nada de errado nisso. E tem gente que vai ser rico e não tem nada de errado nisso também. Mas naquele momento, aquele perfume precioso era uma oferta a Deus, e o Senhor se agradou daquela oferta, daquele ato de generosidade. Ser generoso é você ter a capacidade de pegar algo que custa caro e sacrificar aquilo por amor a alguém. Alguns testemunhos que me marcaram, irmãos, nesse sentido. Vou contar o primeiro. Pastor Adão José, ele era capelão aqui da Santa Casa, e ele comprou um chinelo no Mercado Livre que não tinha lugar nenhum, e esse chinelo demorava a chegar, e aí deu um rolo, o Mercado Livre não conseguia entregar, e aí ele teve que ligar, ele teve que buscar, porque ele queria muito aquele chinelo, e era um chinelo que não tinha lugar nenhum, não era um chinelo, era uma sandália. Eu sei que depois de muita discussão, finalmente chegou a sandália que ele queria, e que ele brigou tanto para ter. Aí, nessa época ele fazia parte do trabalho de rua, e ele colocou a sandália, feliz da vida: eu vou usar minha sandália para ir no trabalho de rua. Aí chegou lá, muitas pessoas no chão, sujas, caídas, cheirando mal, famintas. E ele chegou exatamente diante de um rapaz que estava descalço, e o Espírito Santo falou assim: dá a sua sandália para ele. Mas Senhor, essa sandália é essa aí. Sabe aquela situação que o cara quer brigar com Deus? Mas Senhor, eu briguei tanto lá. Dá a sandália para ele. Moral da história: ele voltou para casa descalço naquela noite, mas feliz porque ele fez a vontade de Deus. Quantos que estão aqui terão a coragem, a capacidade de fazer isso? Mas um testemunho que me marcou muito parecido com esse foi do pastor Fernando Brandão. Pastor Fernando Brandão, se você vai no YouTube, se você quiser ver lá, pastor Fernando Brandão, ele é muito conhecido no Brasil inteiro. Ele foi líder do trabalho de missões no Brasil inteiro. E ele conta que ele foi no Rio Grande do Norte, num lugar assim de sertão, fazer um trabalho evangelístico com o grupo da igreja. E ele chegando lá nesse lugar, nesse sertão, eles saíram a campo, visitaram várias casas. E aí chegou o momento que ele teve que visitar a periferia da periferia. E o pastor da igreja falou: até o irmão João. E aí disse que ele foi lá visitar o irmão João. O irmão João morava numa casinha. Ele falou assim: no Rio Grande do Norte, no sertão, às vezes as casas são feitas de barro, e as pessoas são muito de baixa estatura, e às vezes a porta ela é menos de 1,80 m. Aí ele falou que ele teve que abaixar para entrar na casa do irmão João. Mas ele entrou na casa do irmão João. Esse irmão João trabalhava numa olaria, né, fazendo tijolo, e ele chegou lá, a casa dele não tinha nem piso. E o irmão João, daquele pé todo barrento, né, mas recebeu ele com alegria, a família recebeu com alegria. E aí o rapaz do violão tocou os louvores, eles cantaram
cantaram, louvaram a Deus. E aí chegou um momento que ele falou: irmão João, eu espero o irmão no culto hoje. Ele falou: pastor, eu não vou. Mas como, irmão João, por que você não vai? Ele falou: pastor, eu não tenho sapato, e eu só tenho uma calça, ela está furada nos joelhos, e eu nunca coloquei um sapato. E aí diz que ele olhou para os pés do irmão João, e ele falou: e veio aquela vozinha assim, que dizendo assim: dá teu tênis para ele. E esse tênis era um tênis que ele tinha comprado em Nova York, que não tinha no Brasil, tênis da marca Wilson, né? E aí ele falou assim: olha, eu vou fazer um... Ele não queria dar o tênis no primeiro momento. Ele falou assim: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar o número do sapato dele. Se ele falar que não é do número do tênis, eu estou livre, né? Escapei dessa situação. Aí disse que ele perguntou: irmão João, que número você calça? O irmão João falou: olha, eu nunca usei sapato, eu não sei. Aí disse que aquela voz falou para ele: entrega o tênis para ele, entrega o tênis para ele. E aí disse que ele pegou e falou: irmão João, sabe uma coisa? Eu vou te dar esse tênis. Aí arrancou o tênis e deu para o irmão João. E aí ele já estava preparando para ir embora. Aí ele falou assim, aí ele voltou e perguntou para o irmão João: irmão João, o irmão é feliz? Diz que o irmão João olhou para ele e falou: pastor, eu sou muito feliz. Eu nunca comi uma pizza, mas eu já comi o pão do céu. Pastor, eu sou muito feliz. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, mas eu já provei da água da vida. Pastor, eu sou muito feliz. Eu nunca coloquei o pé num shopping, num lugar chique, mas eu já pisei no Santo dos Santos. Pastor, eu sou muito feliz. Eu nunca tive vestes bonitas, nunca pude comprar roupas bonitas, mas as minhas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus. Pastor, eu sou muito feliz, porque Jesus mora com a gente aqui. Desde que Jesus entrou na minha casa, a minha família entendeu o que é felicidade. Então nós somos felizes porque Jesus está aqui. Naquele momento, o pastor Fernando Brandão começou a chorar, e ele percebeu que generosidade, ele achou que ele estava sendo generoso em dar o tênis, mas ele percebeu que a generosidade que estava no coração daquele homem era maior ainda, porque vinha de uma alegria da abundância da presença de Deus, mesmo na ausência de recursos, mesmo não tendo nada, ele se sentia feliz, porque ele tinha abundância de alegria na presença do Senhor. E eu quero perguntar a você nessa noite: há alegria no teu coração pela presença de Deus na tua vida nessa noite? Há alegria no teu coração porque Jesus está na tua casa, porque Jesus está na tua vida, porque Jesus é Senhor, é Salvador, porque as suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro? Há alegria em você porque apesar das lutas, o seu nome está escrito no livro da vida. Há alegria no teu coração. E o pastor Fernando, ele disse algo muito forte. Ele disse: aquele dia eu aprendi que aquele tênis era vaidade na minha vida, porque se a pessoa, para ser feliz, ela depende daquilo que ela calça ou daquilo que ela veste, ela é a pessoa mais medíocre dessa terra. Porque o que nos define não é o que nós calçamos ou o que nós vestimos, é a presença de Deus na nossa vida. É a presença de Deus na nossa vida. Então naquele dia ele percebeu que ser generoso era entregar aquele tênis, era o mínimo que ele podia fazer. E muitas vezes nós permitimos que o mundo nos torne pessoas mesquinhas, agarradas às coisas, agarradas às situações insignificantes, quando tem pessoas que não têm metade do que a gente tem, mas pela presença de Deus elas são felizes. Eu quero dizer para você, querido, generosidade não tem a ver com abundância de dinheiro ou com abundância de recursos, mas com abundância do caráter de Deus, dos
princípios de Deus no coração. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8. Segundo Coríntios 8, versículo 1 diz assim: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza do que, irmãos? Da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo estava visitando a igreja de Corinto para buscar uma coleta que seria enviada aos crentes em Jerusalém que estavam passando necessidade. Lá no finalzinho da carta de 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo já tinha falado com os coríntios sobre essa oferta que ele precisava recolher para levar aos irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém, os crentes da Judéia. E aí a igreja de Corinto falou: pode contar conosco, Paulo, nós vamos ajudar, estamos juntos. E aí a igreja de Corinto até começou, mas depois esqueceu, se comprometeu, mas depois não cumpriu o que havia prometido. E o apóstolo Paulo começou a passar em várias igrejas buscando essas ofertas, e ele chegou na igreja da Macedônia. E aqui o povo estava passando uma profunda tribulação e uma profunda situação de pobreza. E o apóstolo Paulo meio que fez assim, falou: vocês estão livres, vocês não precisam participar, porque a situação de vocês é muito difícil. Macedônia estava vivendo um período de pobreza, porque ela passou por um período de 3 guerras, um período de 10 anos. E quando a guerra chega, os campos são destruídos, os animais são mortos, enfim, calamidade. Só que olha o que eles disseram: não tire de nós o privilégio de contribuir com essa obra, porque essa obra é de Deus. E se os nossos irmãos precisam de ajuda, por mais que nós estejamos passando por necessidade, nós vamos ajudar. Nós vamos doar o que nós temos, e nós vamos doar acima do que nós temos a nós mesmos. Se precisar de ajuda nossa, que a gente vá lá, a gente vai. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Essa igreja simples, humilde, atribulada, uma igreja passando por uma situação de pobreza, ela se tornou exemplo para as igrejas ricas. Havia uma igreja rica de Corinto que tinha condição de dar, de fazer, mas não fazia. E uma igreja pobre que aparentemente não tinha condição, mas estava desejosa de fazer e fez. Aí eu digo o seguinte, presta atenção: generosidade não tem a ver com a abundância daquilo que você tem no bolso, tem a ver com a abundância daquilo que você carrega no seu coração. Tem gente que é rico no bolso, mas é pobre de espírito. É rico aqui, mas aqui é pobre, porque não consegue ajudar, não consegue ser solidário, não consegue ter compaixão, não consegue desenvolver generosidade. Aí a pessoa tem muito dinheiro, mas com muito que ela tem, ela faz quase nada. Mas tem gente que não tem nada no bolso, quase nada no bolso, mas é rico no coração. É rico de Cristo, do amor de Cristo, da generosidade de Cristo, da compaixão de Cristo. Então essa pessoa ela tem pouquinho, mas com o pouquinho que ela tem, ela faz muito, porque a generosidade dela faz com que ela prospere. Quem quer prosperar? A prosperidade, ela anda ao lado da generosidade. Quem é generoso, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, está atraindo para si prosperidade. A prosperidade ela vem quando nós agimos com generosidade para com outras pessoas,
Deus nos recompensa. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Ruth. Ruth, capítulo 2. Ruth 2:11. Boaz está falando com Ruth e diz o seguinte: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O que aconteceu aqui, irmãos? Noemi e Ruth perderam seus maridos porque saíram de Judá e foram para Moabe. E aí só ficaram as mulheres vivas. E aí quando Noemi resolve voltar para a sua terra, as suas duas noras, uma delas era Ruth, a outra foi para a sua família. Mas Ruth falou: não te deixarei, aonde deitares tu, deitarei eu, aonde fores tu, irei eu, teu povo será meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Sabe o que ela fez? Ela sacrificou a sua vida, porque Noemi não tinha filhos, ou seja, ela não tinha mais esperança de casar. Mas ela não pensou nela, ela pensou em Noemi. Sabe aquela situação de eu vou perder, mas ela vai ganhar? Isso para mim é o que me realiza. Ela foi nessa direção. E elas foram parar na casa de Boaz, que era um parente do falecido marido de Noemi. Só que esse homem era muito rico. E chegando lá, Ruth começou a catar espigas de milho lá no milharal. E Boaz colocou os olhos nela e procurou saber quem era ela, e contaram a história dela para ele, como ela foi bondosa para com Noemi. E aí ele falou: olha, você foi generosa, você foi bondosa, e agora Deus te retribua. O que aconteceu? Deus usou Boaz para abençoar a vida dela. Ela estava fadada pela lógica humana a morrer pobre, a morrer sem marido. Mas ela se tornou eu não sei se a bisavó ou a avó do rei Davi. Ela se casou com Boaz e se tornou uma mulher com muitas posses. Mas tudo começou onde? Na sua generosidade. Tudo começou na sua generosidade. A generosidade abriu a porta da prosperidade. Agora você vai lá em 2 Coríntios de novo. Você estava em 8, agora você vai no 9. Segundo Coríntios 9, 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Amém, igreja? Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele estava falando dessa oferta que ele precisava levar, e ele falando com a igreja de Corinto, ele lança uma palavra no versículo 9, que está lá no Salmo 112, 9. Se você ir no Salmo 112, 9, você vai encontrar esse texto que Paulo citou aqui: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre.
é um salmo que fala de generosidade e prosperidade como resposta à generosidade. Então ele estava dizendo o seguinte: aquele que dá a semente ao que semeia, também aumenta a sementeira daquele que semeia, para que ele possa enriquecer. Então o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, fechando aqui essa palavra, é que Deus, Ele quer que você, sim, prospere. Amém? Generosidade não é barganha com Deus. A gente não está aqui para barganhar com Deus, irmãos. Generosidade é alinhamento de caráter com o caráter de Cristo. Generosidade é você alinhar quem você é com quem Deus é. Deus é generoso? Sim ou não, irmãos? Ele quer que você seja também. Deus é fiel? Ele quer que você seja também. Então, quando você começa a trazer para dentro de você princípios e valores que fazem parte do caráter do Deus que você serve, você começa a se alinhar para que Deus possa te ajudar. Lembra que eu te falei no início? Me ajuda a te ajudar. Então muitas vezes eu estou dizendo: não tenha medo de ser generoso, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de se doar, não tenha medo de entregar com generosidade o seu tempo para mim, seus talentos para mim, o seu serviço para mim, os seus recursos para mim, ou para aqueles que precisam, porque eu sou Deus que aumento a sementeira daquele que semeia. Então, em tempos de crise, não recue, não se intimide, avance na fé, porque quem conduz a sua vida não são as circunstâncias, é o Deus que está acima das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas nos currais, não haja ovelhas no pasto, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me dá pés como os da corça, para andar nos lugares elevados. Em outras palavras, eu não dependo das circunstâncias para estar num lugar alto. Eu dependo da minha fé no Deus a quem eu sirvo. Ele me faz andar nos lugares altos. Pode ter crise, pode ter dificuldade, mas eu estou esperando no Senhor. Mas enquanto você espera, seja generoso. Enquanto você espera, seja fiel. Enquanto você espera, obedeça, porque isso é uma fé ativa. Esperar em Deus não é simplesmente deitar e esperar, é agir o que está na tua mão para ser feito, e aquilo que está na mão de Deus, Ele vai fazer por você. Amém? Então, ajude Deus a te ajudar, ajude Deus a ser um Deus de prosperidade na sua vida. Deus muitas vezes vê e exalta o nosso valor na dificuldade. A igreja da Macedônia, ela foi exaltada e o valor dela foi reconhecido em meio a muita prova de tribulação e numa situação de profunda pobreza. Porque no ambiente de facilidades, todo mundo é igual. O que faz a diferença é aquele que consegue se destacar no ambiente de dificuldade. Eu não conheço o seu ambiente de dificuldade, mas eu conheço Deus que te abençoa na dificuldade. Eu conheço Deus que faz a diferença na dificuldade de qualquer pessoa. Então eu não conheço qual é o ambiente de dificuldade que tem se levantado para te intimidar, para tirar a tua paz, o teu sossego, para trazer medo no teu coração. Mas nessa noite Deus diz: filha, filho, permanece na minha presença, semeia, porque aquele que semeia vai colher. Semeia, porque eu sou com aqueles que semeiam. Semeiam em generosidade, semeia em fidelidade, semeia em obediência, porque aquele que semeia no meu campo, do meu campo vai colher. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Deus fará a diferença na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.